Amarelas Podcast, um podcast que busca cada vez mais inspirar pessoas e trazer contexto e espaço para dons, artes e talentos de mulheres amarelas. Hoje a gente tem como convidada a Thaís, do Missocarai. Muito Oiê, obrigada por você ter obrigada, topado o meninas. convite. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, eu que agradeço. A gente está muito honrada porque a proposta aqui do podcast é a gente poder trazer sempre convidadas para que a gente possa falar sobre trajetória pessoal, profissional, a visão de cada uma delas sobre as questões também das mulheres amarelas, de nós mulheres amarelas. Então, obrigada mesmo, assim, vai ser muito especial poder obrigada, com você. Fiquei muito feliz mesmo no primeiro podcast. Muito bom, inaugurando. E a gente pode começar então falando um pouquinho da sua trajetória. Como é que até o Missocarai, né, você tem toda uma trajetória antes, como é que foi? Antes, né, do Missocarai, eu sou formada em Direito, fiz Mackenzie e de lá, desde o início, sempre fui apaixonada pelo direito, sempre trabalhei, né, com isso. Gostava muito de direito de família, então eu trabalhava nessa área bastante, trabalhei por muito tempo em grandes escritórios, né, como estagiária. E aí depois que eu comecei a trabalhar com os meus pais, né, meus pais, eles têm uma administradora de condomínios e quando eu saí da fase de estagiária, né, que aí a gente já tem a OAB e aí você tem que decidir, tem que ser promovida, né, para exercer a função como advogada já. Do escritório que eu estava trabalhando, eu fui casar na época também, tava com o casamento marcado, tudo. Nossa, e aí, várias mudanças já foi acontecendo acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso. E aí eu fui falar no escritório, eu preciso, né, então tirar minhas férias, né, porque eu vou casar, né, só que aí é meio que, você é uma estagiária só, né? E aí? Né? E o que você quer de férias? Falei, bom, então eu vou ter que arranjar então outro emprego, porque eu tô com o casamento marcado e tô com a lua de mel marcada. Não tem como, né? E a gente tava pagando toda a lua de mel, era o nosso sonho também, então eu falei, bom. Aí nisso eu falei, então vou começar a procurar e acabei trabalhando com os meus pais. E aí lá eu fui ficar no setor de cobrança e jurídico, né, que era tudo junto, e comecei a trabalhar. E aí foi indo. Quando fui ver, já fiquei lá por muitos anos, né, trabalhando lá com os meus pais. Acho que lá eu fiquei quase 10 anos, tipo uns 8 anos, assim. Foi. Aí foi da época que eu casei até a Isis nascer, né? Eu fiquei lá. Que a Isis tem 2 anos, então eu fiquei lá até esse período. E aí eu sempre trabalhei lá com os meus pais, meu pai é advogado, a minha mãe é administradora, então eu acompanhava lá e ficava ajudando eles, mas assim, eu ficava mais na parte do jurídico e da cobrança mesmo, não queria me envolver muito na parte de administração de condomínios, sei lá, eu sempre achava um saco, né? Nunca participei das assembleias de condomínio. Pode, né? Tipo, não me chama. E aí, quando a gente foi pra época da pandemia, a minha mãe acabou ficando afastada, né? Ela que cuidava de toda a parte, né, dos clientes, de administração mesmo. Ela ficou afastada e aí eu tive que tomar conta, tive que tomar frente. Sim. Foi bem na época da pandemia, assim. Aí eu tava morando na praia com meu filho, meu marido. E aí eu falei, bom, vou ter que assumir, né? Vou ter que assumir, vou ter que cuidar aqui do negócio também. E aí nisso, sei lá, a gente tinha quase 30 funcionários. Nossa. E eu tive que mergulhar Tocar tudo, aprender desde o zero, né? Como que funcionava, que era balancete, condomínio, pagamento, banco, cuidar de tudo. E dos funcionários também, né? E aí eu fiquei lá, fiquei mais uns 2 anos nessa época da pandemia. E quando eu fiquei grávida da Isis, né, minha segunda filha, e aí eu falei, bom, acho que eu vou dar um tempo também, porque, não sei, acho que você tá trabalhando com a família, e aí não era, sabe, eu queria outras coisas também, né? Sim. E é engraçado porque quando você tá trabalhando com a família, meio que sempre foi assim, tipo assim, você é filha do dono, né? Você sempre é filha do dono. Mas assim, eu sempre fiz muito, assim, eu sempre fiz de tudo, sabe? Desde café, lavei banheiro, tirava saco de lixo,
Tratava com o cliente, fazia audiência, fazia de tudo, assim, pra mim sempre foi normal isso, só que as pessoas nunca viam isso, né? Era sempre assim, você é filha do dono, então... Você né? sentia que às vezes o seu trabalho era um pouco desvalorizado porque você tinha meio que essa... Isso, porque você... você não... Teve até uma vez que outro dia eu fiquei pensando, porque uma coisa que me marcou muito, uma pessoa falou assim pra mim, né, um familiar numa época, na hora eu não me toquei, mas ela falou assim, pra Thaís é fácil, ela já tem onde trabalhar, né? Assim, tudo bem, você, né, se a gente é nova, tal, meio que você vai, né, indo. Mas aí depois de um tempo eu comecei a me questionar, mas alguém perguntou se eu quero estar lá? Alguém perguntou se eu quero fazer isso? Alguém perguntou se, né, tem a ver comigo, se... Sei lá, entendeu? E meio que acho que você vai acabou indo, acabou acontecendo. Eu fui, aconteceu, fiquei lá na empresa, acabei cuidando. Mas assim, você acaba assim, você sente aquele negócio, né? Você é só a filha do dono, tipo, você não precisa fazer nada. Pode você ficar só tá tocando sentada a empresa aí. e você não tá fazendo você não faz nada, nada. entendeu? Tipo, você é só responsável por 30 funcionários, né? Fazer toda a gestão. Mas não, você é só a filha do dono. Então, assim, pra mim eu tinha esse sentimento, assim, né? E as pessoas, e pra mim eu não ligava. Eu não precisava ter essa aprovação dos outros, no sentido de, só porque, eu tô fazendo o meu, acho que é certo. E eu vou fazer, entendeu? Então, assim, eu nunca tive esse problema. Eu sempre fiz de tudo, fazia comida, que às vezes, a gente tinha o almoço na empresa, né? E tinha a cozinheira. Às vezes ela não ia trabalhar, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer comida para os funcionários. Café da tarde. A funcionária não tá lá para fazer o café. Eu ia fazer o café. Acabou não sei o que, eu ia lá e comprava. Mas isso sempre teve, assim, só porque você é filha do dono, né? Então sempre teve esse negócio. Quando eu decidi sair ali da empresa, foi quando eu tava grávida, né? Eu saí mais porque eu não tive o reconhecimento do meu pai. Entendeu? Eu não esperava o reconhecimento dos outros, nunca. Pra mim, tanto faz, mas acho que quando você não tem, dos pais, e aí eu achei que lá me pegou, sabe? Aí eu falei, bom, acho que meu ciclo se encerrou por aqui, né? E aí eu falei, vou ver o que eu vou fazer. Quando você decidiu, assim, como que foi? Tipo, ter essa conversa e falar, então, gente, não vou mais trabalhar aqui. Foi bem difícil, né? Porque, além disso tudo, todo mundo tem uma expectativa de você estar lá, né? Eu tenho mais 2 irmãos mais novos, mas eles também nunca trabalharam lá, também nunca nem pensaram, né? Só que eu sempre acho que foi, como eu acabei estudando, fiz o direito, era advogada, estava mais focada no negócio deles, então todo mundo tem essa expectativa. Mas quando eu decidi meio que, né, e agora? Como que eu vou fazer, né? Eu acabei, acho que usando a gravidez, né, da Isis. E eu falei, gente, olha, acho que realmente não vai dar, a Isis já tá para nascer, então acho que eu vou, né, dar uma afastada e eu vou ver o que eu vou fazer. A ideia principal no início era ficar 1 ano parada depois que ela nascesse. Então eu já tinha meio que acertado com o meu marido também, o Renato. Eu falei, vou dar uma pausa. E nisso eu falei assim, acho que eu vou começar a ficar então até o final do ano, até dezembro mais ou menos, pro ano que vem começar realmente a ver o que eu vou fazer. Se eu vou trabalhar em alguma outra empresa, se eu vou continuar com o meu escritório de advocacia, não sei ainda, né? E aí a ideia era ficar 1 ano parada. Só com as crianças, né? Só com as crianças, só isso. Pouca coisa. Só isso. Mas aí acabou acontecendo que eu tava fazendo também um coaching, né? Pra eu me conhecer, sabe? Porque eu ficava assim, sou advogada, eu vou fazer o quê? Então eu tinha também esse meu limite, eu me limitava. Então quer dizer que eu sou advogada, então eu não posso fazer outras coisas. O que eu vou fazer? Né? Porque se eu só tenho OAB para atuar. O que eu posso? Onde que eu posso trabalhar? Explorar, né? E aí eu ficava meio que, então eu só posso ser advogada. Então eu tenho que começar a procurar emprego como advogada. Então essa era a minha busca. E aí quando eu fui fazer esse coaching com o Edson, né? E ele começou a trazer primeiro do Ikigai, né? Sim.
E ele falou, ó, vamos elencar aqui as coisas que você gosta de fazer, o que você gosta de explorar, onde está o seu foco. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, eu tenho outro mundo também, eu tenho um mundo assim pra, sabe, que eu posso ir, né? Não só até como advogada. Então aí eu falei assim, então você gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, aí a gente foi trabalhando isso, aquilo, foi, né, entendendo o porquê e onde que estava. E aí eu fui descobrindo novas habilidades, eu fui descobrindo que eu poderia ser mais do que, não só uma advogada, poderia ser qualquer outra coisa que eu quisesse. Na verdade, advogada é só uma parte de quem você é. Você é a Thaís. Sim. Só que assim, maternidade, com todas as mudanças, é muita coisa para você entender que, não, mas advogada é só uma parte de mim, né? É muita coisa mesmo. Exatamente. Mas legal que você pode ter esse apoio também. Né? Eu não imaginava, assim, foi assim, muito revelador para mim, porque eu imaginava que eu só seria advogada, porque na faculdade é meio que ou você trabalha no privado ou no público. Então, ou você vai para o concurso público, ou você vai como advogada. Sim. Mas eu falei, mas por que eu só posso ser, né? E será que eu consigo ser outras coisas também? Então, eu comecei a ver que eu poderia também trabalhar não como advogada, mas o conhecimento que eu tinha como advogada poderia me ajudar em outras áreas. Que legal. Né? Sim. Eu falei, é verdade? Como assim, Opa, gente? plim. Né? Exatamente. Eu falei, eu não preciso só ser advogada. Só o conhecimento que eu tenho, mas eu posso explorar outras coisas. E aí a gente começou a elencar empresas que eu poderia trabalhar, né? Aí eu já fui começar, tipo, LinkedIn, porque eu não mexia com isso. Eu era autônoma. Não precisava, né? Eu era, tipo, autônoma, então eu não tinha essa coisa, né? Eu nunca trabalhei numa empresa, assim, tipo, CLT. Eu sempre fui autônoma, mesmo como estagiária, os escritórios, eles não te contratam como CLT. Sim. Entendeu? Eles te contratam, se você é efetivado, você meio que faz parte lá do contrato social. Você tem 0,0001% lá do escritório de advocacia, mas você não é CLT, na maioria das vezes, né? Então, eu queria ver também, poderia fazer isso. Mas aí eu comecei a ver que, eu não sei se vai dar certo. E aí comecei a ficar com medo também, de ficar muito tempo parada. Eu falei... tem toda essa pressão, né, ainda, do tipo, e aí? Eu vou ficar afastada muito tempo do mercado? Como que vai ser voltar? Será que eu vou ser aceita no mercado de trabalho? Né? Como que eu vou fazer isso? Então, o meu medo de ficar 1 ano parada foi esse. E aí eu não consegui. Porque meu medo era ficar 1 ano em casa, né? Cuidando das coisas com as crianças. Sim. Mas aí eu falei, aí eu vou me ver, 10 anos eu tô fazendo a mesma coisa e não fiz nada, não saí. Né? Não fui pro mercado de trabalho. E assim, eu acho que tem mães que realmente falam, a pessoa ela tem a capacidade, tem a função, né, de ficar com os filhos. Eu invejo quem é assim, porque eu não sou de ficar com as crianças assim em casa, de fazer tudo, né? Então eu tenho essa coisa, vou trabalhar, quero sair de casa, quero fazer minhas coisas também, como profissional. E aí eu falei, não, vou ter que procurar alguma coisa e vamos ver o que eu vou fazer. É interessante ver até essa jornada, porque a gente vê que você foi citando muito advogada. Mas até então eu acho que até você chegar no Miss Sakurai, a gente vai falar um pouco até dessa introdução, como é que foi esse começo. Mas a bagagem que você teve na empresa dos seus pais te trouxe uma visão de empresa, de administração de empresa, que acho que nenhum outro escritório te daria como só, entre aspas, advogada, Sim, né? com certeza. Então te deu uma bagagem que hoje, para você administrar a sua própria empresa, é outra coisa, não é? Exatamente, você vê de um outro olhar também, né? E eu acho que eu aprendi muito também a lidar com as pessoas lá, entendeu? Coisa que às vezes a gente não tem maturidade, a gente não tem, assim, com o tempo, a gente é muito nova, aí você quer tudo pra ontem, Então você tem aquela coisa, né? E acho que lá eu aprendi muito. E a parte mais difícil, né? Lidar com pessoas, lidar com empresa pessoas. e fazer tudo funcionar é o mais difícil. É o mais difícil. Então hoje, quando eu tô, né, na Miss Sakurai, eu vejo que toda essa bagagem que eu tive lá faz muita diferença hoje. Né? Como eu vejo as situações, eu paro, né? Respira, né? E vamos tentar resolver de uma outra forma, vamos tentar tratar as pessoas de um outro jeito, porque faz diferença.
Sim, né? com Então, certeza. acho que isso fez muita diferença. Até mesmo, lógico, a questão de administração, né? O meu marido que me ajudou muito nessa que parte de fazer custo de produto, sabe? Essas coisas assim, né? Ali era serviço, Sim. né? Aqui não. Produto é muito diferente, é verdade. Várias planilhas de Excel. De custo, as planilhas, os códigos. Então, ele que me ajudou e me ajuda muito ainda, né? Toda essa parte. Será que você está fazendo o preço certo? Tem margem, que legal. né? Então, essa parte de plano de negócios, meu marido ele sempre gostou muito também. Então, ele tem uma visão bem empreendedora e ele sempre me ajudou nessa parte. Eu até aproveitar o gancho pra gente falar da Missão Cará. Então, como é que você chegou? Então, desse ponto até Nessa o início. busca, tipo, e aí, o que eu vou fazer? Que eu- De repente você pensou, não, me sou caralho, gente. Claro, né? Por que não? Claro, né? Bom, então quando eu parei, né? Eu tava com a Izzy já há uns 2 meses com ela. E aí a minha sócia, a Cláudia, estava desligada da empresa dela, né? E os nossos maridos são amigos. Olha E a só. gente se conhece, assim, de churrasco, sabe? De equipe e tal, não sei o quê. A gente sempre esteve juntas, né? Legal. E aí nisso, quando ela foi me visitar na maternidade, aí ela contou que eu não estava mais trabalhando. Aí a gente ficava conversando. Sim. E aí, só que eu tinha essa necessidade, eu tava vendo que eu precisava me movimentar, que eu precisava fazer alguma coisa, porque eu falei, a Isis vai crescer, vai pra escola, né? viver a vida vai viver a dela. vida dela e eu eu. vou ficar aqui. Exato. Então, total. Thaís, você tem que começar a se mexer. Vamos ver o que eu vou fazer. Então, eu fui em busca daquelas empresas, assim, comecei a pensar se realmente eu ia trabalhar naquelas empresas que a gente já tinha elencado, né, anteriormente. E eu fazendo com o Edson, né, conversando com ele, as sessões. E aí eu vi que não tinha nada a ver. Que eu não ia trabalhar em empresa CLT. Eu falei, bom, então o negócio tem que ser empreender. Tá, então vamos empreender, né? O que a gente vai fazer? Aí no começo, não sei porquê, começou a ideia de café. Veio tipo franquias de café no meu Instagram. Café, franquias de café e eu, putz, por que não, né? Porque assim, eu tô numa fase também que não dá pra ficar criando muito, né? Essa franquia, o cara te dá lá a receita, pá, é aquilo lá que você tem que fazer. Você não pode também fazer diferente do que é a receita deles. E aí eu chamei a Cláudia. Ela falou, nossa, eu adoro também café, não sei o quê, então vamos começar a procurar. E a gente começou a procurar sobre franquias. Fomos naquela feira de franquias, né? Que Sim. tem aqui em São Paulo. A gente foi ver e a gente gostou muito de uma. E aí a gente começou a ir atrás dos franqueados. Aí começamos a abrir DRE com eles, comecei a pedir essas fichas, tal, né? Como que era. E aí eu vi que o pessoal, tipo, tava trabalhando de domingo a domingo pra pagar conta. Sei. Sabe? Tipo, só com nem gerente tinha, o dono era o gerente. Nossa. É pesado. E aí eu falei, essa conta não tá fechando. Eu acho que não é bem por aí, não. Todo mundo fala muito fácil, né? Nananã. Acho que não. Aí eu e a Cláudia começamos a fazer o coaching junto com o Edson, nós duas. Porque quando a gente decidiu fazer uma sociedade, né, nós duas, então deixar tudo certinho. E lá com ele a gente conseguiu trabalhar e conversar tudo o que a gente poderia ou não investir, o que cada uma poderia colocar, quais eram as habilidades, as funções que cada uma teria dentro de uma franquia, por exemplo, que a gente estava pensando em fazer a franquia. Aí a franquia acabou, porque, né? E isso, nossos maridos sempre falando, gente, por que vocês vão abrir uma franquia, né? Tipo, vocês têm que fazer uma coisa de vocês. Vocês têm que, Olha né, só. trabalhar pra Legal, vocês. né? Incentivo. E eles falam, não, aí a gente imagina, o que a gente vai fazer? Começar do zero. Que... Imagina, a gente não tem nada, né? Então, e ele sempre falando, não, tem que ser algo de vocês. Aí um dia a gente viu que, DRE lá tava só pra pagar conta fixa. Nossa. Aí a gente pegou, aí ele falou, olha meninas, por que vocês não começam a pensar em fazer algo que não tem esse custo fixo do aluguel? E aí ele falou assim, então, o maior custo, vocês estão vendo aqui, de todos os DREs que a gente abriu, é aluguel, né? Então, e aí, o que vocês vão fazer? Ó,
vamos tentar fazer algo, então, que vocês não tenham esse custo inicial de aluguel. Ainda mais em São Paulo, né? Assim, o mínimo que a gente ia ter que trabalhar aí, pelo menos um aluguel de 10 mil reais em São Paulo, né? E num ponto, assim, você nem sabe também como é que ia ser. Ele falou, então, vai vocês pra casa e começa a pensar em algo, né? Tipo, o que vocês poderiam fazer de casa, né? Aí tá, e a gente saiu de lá, e a gente, né, voltando pra casa, a gente conversando, o que a gente vai fazer? Vela, né? Vamos comprar, sei lá, vamos arrematar um lote de alguma coisa, esses leilões judiciais, e a gente começa a vender na Shopee, no Mercado Livre, não sei. A cabeça vai. E você vai indo, né? E eu falei assim, eu só quero estar em movimento. Eu não queria ficar parada. Então, assim, independentemente do que eu fosse fazer, eu só queria estar fazendo alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, porque a partir daquilo lá, vai me abrir outros caminhos. Se eu ficar em casa, eu não vou ter nenhuma oportunidade. Então, se eu estou trabalhando, fazendo qualquer coisa, uma oportunidade vai surgir que vai me levar a outra, e quando você vê, você já está fazendo um monte de coisa. Né? Então, a ideia era estar em movimento, e não sei o quê. E a gente conversando. Aí eu falei assim, falei pra Cláudia, né? Falei, olha, há uns anos atrás, eu e meu irmão, a gente fazia uma pasta, assim, era apimentada, só que a base de missô, né? E que pra ela não é comum, né? Que ela não tem esse costume de usar o missô. No dia a dia. No dia a dia, igual a gente, né? Eu falei assim, é gostoso. A gente pode... Quer experimentar? A gente pode tentar, o que você acha, né? Aí ela falou assim, o meu pai comeria? Eu falei, com certeza, que com o churrasco ele ia comer o miso carai. Porque já tinha o nome, né? A pasta. Então já tinha o nome, o miso carai, que eu falei, a gente chamava de miso carai. Eu e meu irmão, Rafael. Aí eu falei assim, vamos fazer assim, vamos fazer hoje a receita e você experimenta. E você me fala. Aí na hora a gente saiu, fomos comprar os ingredientes. Na hora, a gente estava na rua, Que maravilhoso. Passamos no mercado, compramos os ingredientes, isso com a receita que eu fazia com meu irmão. Sim. E aí a gente fez. Meu marido estava em casa, aí a gente chamou o marido dela, Maílson, e a gente pegou um espetinho, um cara que vende lá no posto da frente de casa. E aí a gente comprou uns espetinhos e fizemos onigiri e comemos. Que delícia. E aí eles adoraram. Aí falamos, achamos. Tá aí. Que legal. É aqui, tá aqui, tava na nossa cara. Porque eu já fazia, né, com o Rafael. Então, assim, E ela não conhecia? E ela não conhecia. Porque quando eu fazia com o Rafael, tinha o nome miso carai já, mas a gente fazia uma outra receita. E era vendia no boca a boca. Mas a gente tinha Instagram, tinha endereço de e-mail, então a gente já tinha tudo. Só que a gente ficou nem um ano assim trabalhando, né? Porque era mais para ter uma renda extra, e com o trabalho acabou consumindo a gente largou. E aí ficou parado. Então aí depois de 5 anos a gente retoma, eu e a Cláudia, o miso carai. E aí a primeira coisa que a gente faz é adaptar a receita, melhorar a receita, né? Com outros ingredientes. Trazer de uma forma mais saudável para a pessoa conseguir consumir do café da manhã até o horário da janta, como quiser. E aí a primeira coisa que a gente falou, não, a gente vai ter que fazer, era a identidade visual. Que era a coisa mais, assim, que eu imaginava que a gente tinha que ter esse investimento no começo. Porque ia ser para sempre, né? Aquilo lá, ia ficar marcado para sempre. Querendo ou não, é a cara, né, da empresa, da marca. Tipo, bater o olho, às vezes a gente não vê nem, a gente não consegue nem ler, às vezes, a palavra, mas a gente bate o olho, a gente vê o M, né? Exatamente. É igual o M do McDonald's, né? Sim. Você consegue visualmente, então... Aí foi o primeiro item que a gente trabalhou, foi a identidade visual, que a gente falou, é um investimento que a gente vai ter que fazer agora. Porque também eu não estava trabalhando, ela também não. Então, sim, pesa, tudo pesa. Tudo, né? Tudo, a etiqueta, barari, bararó. E aí foi engraçado, porque quando a gente começou a voltar a fazer, eu ainda tinha alguns potes guardados, quando eu comprava com meu irmão. Olha! Eu tinha alguns, não tinha mais rótulo, mas eu tinha o nome miso carai, e aí a gente fez outras etiquetas. E aí a gente foi utilizando o que eu tinha, alguns utensílios, né, que na época eu
Comprei com meu irmão alguns utensílios de cozinha pra gente poder fazer. Ah, vocês já tinham feito um investimento, né? Inicial, Tinha algumas então, e tal. coisinhas assim, mas aí depois a gente teve que ir adaptando, né? Porque a receita muda e aí a forma o processo acaba mudando. O fornecedor também, O né? fornecedor, tudo. Sim. E aí a gente foi adaptando. Eu tenho uma curiosidade grande, que aí eu fui pesquisar, né, no Instagram sobre na verdade, o nome, Missô Carai. E aí eu vi no Insta que você conta um pouco que, assim, você não tinha essa intenção de dar essa conotação que hoje todo mundo, quando ouve, né, dá o nome. E aí eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho como é que foi esse processo de você chegar nesse nome, o que realmente significa. Das pessoas olharem assim, ok, vai ter essa conotação, mas não foi assim que começou. Não foi, não teve essa jogada de marketing assim hoje, né? Que anos atrás, sei lá, acho que agora vai fazer uns 8 anos, quando a gente colocou esse nome. Então a gente tinha um produto que era uma pasta, um molho à base de missô, e ele era apimentado, só tinha um nível de picância, né? Da onde surgiu criar uma pasta de missô com A pimenta. Então, essa receita, o tio do meu marido, lá em Curitiba, que essa receita que a gente estava fazendo, ele fazia lá, entendeu? E aí lá tinha restaurante, então às vezes ele vendia para as pessoas, levava tipo no clube, o pessoal pedia, né? E quando eu comecei a namorar o Renato, a gente ia lá para Curitiba, e a gente comia na casa dele, né, com gohan. E eu falava, esse negócio é muito bom, né? Não tem em São Paulo. E aí, às vezes, eu levava trazer para São Paulo. Entendi. E aí, quando eu fui fazer com o Rafael, alguma coisa, eu falei assim, Rafael, vamos fazer alguma coisa comigo? Tipo, uma renda extra, vamos tentar fazer alguma coisa? Aí ele, o que a gente vai fazer? Aí eu lembrei dessa pasta, né, que o tio Geraldo fazia lá. Falei, puta, não tem em São Paulo essa receita aqui. Por que a gente não faz aqui, né? Legal. Com certeza vai ter público. Mano, a gente come com gohan, esse negócio detona, né? Acaba em segundos. Então eu falei, então vamos fazer. E aí a gente pegou a receita com ele e aí a gente começou a vender aqui. Eu acho que era 2017, mais ou menos assim. 2017, E aí a gente fazia e vendia, né? No boca a boca. Que era muito diferente, Que era né? muito Tipo, diferente. redes sociais, essas coisas. Não era tinha, como hoje, né? Não era uma coisa ficar procurando receita, sabe? As pessoas olhando, não tinha isso. O acesso não era tão Não. fácil, né? E aí a gente era só no boca a boca mesmo. Então a gente esperava vir uns pedidos, a gente comprava as coisas, fazia e aí entregava. E fazia assim. E foi indo, acho que quase um ano mais ou menos a gente ficou fazendo, mas acabou parando mesmo por conta do trabalho. Quando a gente precisava colocar um nome, era uma coisa apimentada à base de missô. E aí a gente falou, Rafa, a gente tem que dar um nome agora, né? Qual que é o nome que a gente vai dar? E aí quando a gente viu que era apimentado, eu lembrava muito da minha bachá. Porque minha bachá falava carai, né? De quando tá apimentado. Então ela falava, tá carai, né? Tá apimentado. Que bonitinho. E aí, como que eu falei, eu acho que até uma coisa que, pelo menos pra minha geração, que eu sou bisneta, a gente nunca estudou japonês, nunca falou em japonês, né, em casa. Então, minha mãe conversava em japonês, com a minha bachá, com o meu dichan, só que a gente não. Então, era uma coisa meio que, se eles estão falando em japonês, é porque estão falando de alguém que não quer que ninguém entenda. Sabe? Eu acho que a gente... Você só pegava umas palavras, só umas né? palavras. Minha bachá, meu dichan, usava só algumas palavras soltas, né? Eles não falavam japonês. Não, assim. com a gente não. Então usavam só palavras, termos, né? Que eu falei assim, tabetá, caricari, gochô, também falava bastante. E o carai, né? Ou falava, o raiô, tadekimasu, tadeimá. Então esses termos, assim, a gente sempre utilizou. E eles falavam com a gente. E aí o carai de apimentado. Quando a gente ia colocar o nome, né? Aí eu falei, Rafa, carai, né? É apimentado. E aí e a gente ficou, carai missô. Mas aí o missô carai pareceu ser mais sonoro, assim, foneticamente falando, assim, acho que ficou mais legal. Porque eu sei que eu acho que o correto seria carai missô, né? Não missô carai. Mas aí ficou missô carai. E a gente, mas não tinha essa intenção do carai pro brasileiro aqui, né? Eu confesso que quando eu
peguei assim e falei, nossa, é exatamente esse pensamento, porque eu tenho pouca tolerância para pimenta, eu fico, olha, eu pensaria a mesma coisa, mas quando eu fui pesquisar, eu falei, nossa, não é. Veio de outra ideia. Né? Por ser apimentado mesmo. Mas não por. E aí, eu nem pensava. Quando eu voltei agora a fazer, né, 2 anos, que a gente vai fazer quase 2, vai fazer 2 anos agora que a gente retomou, aí as pessoas começaram, né? Aí eu, é verdade. Ai, carai, né? E você acha que ajudou a popularizar? Ah, com certeza. Olha Com que certeza. Porque não tem como não esquecer. É, um nome total Assim, fica na cabeça. Fica tipo, na cabeça. Gruda. E você olha aquilo e você fala, nossa, né? Se associa, né? Se Mesmo associa. se você não Não queira. você tipo é instigado a experimentar, pelo menos, né, gente? Por isso fala, ai, Nossa, sim. carai, né? Diferente, Exato. quero ver o que é. Então, o pessoal vai, olha, é curioso, né? E pergunta do carai, né? E aí eu explico. Porque não é todo mundo, eu acho que entende também, né, do carai. Então aí eu fui falar, mas é porque é apimentado, né? Ah, eu não sabia, né? Eu falei, E até então. aproveitando, tá? Tipo, você percebe que hoje, assim, o seu maior público, né, de clientes, eles são mais descendentes ou que não, que já chegou, tipo, num público, né, brasileirado, enfim, como que é? Acho que no começo, quando a gente começou com a Miso Carai, eu não imaginava que ia ser voltada assim tanto pro asiático. Eu imaginava que assim, a gente ia colocar lá na internet e ia vender. Tipo isso, né? Sei. Ingênua, né? Ingênua. Aí a gente começou a vender no boca a boca, né? As pessoas pedindo. Mas as pessoas, por que vocês não vendem em tal feira? Né? Aí a gente... E eu ser bem sincera, nunca fui de ter participado, assim, como consumidora mesmo, assim, muito desses eventos, né, de feiras, tipo, lá em Pinheiros, tal. Festivais, assim. Acho que festivais, mas quando eu era criança, que tinha aqueles negócios, tipo, de Ondokai, né, Festa da Cerejeira, sempre teve, então eu ia muito. Mas tinha aquelas barraquinhas que sempre vendiam as coisas também, que era atração, né? Mas quando a gente voltou, eu falei... por que não? Vamos testar. Pra gente poder ver também a reação do público, essas coisas. E aí a primeira feira que a gente fez foi lá em Araraquara, na cidade da Cláudia. Nossa, jura? Foi. É uma feira também, um evento bem concorrido. E aí ele falou, faz a inscrição, vê se você consegue aprovação. Porque tem esse negócio também, né? Sim. Você tem que conseguir entrar na feira, não é só você ter o produto e a boa vontade e o dinheiro, né? Pra pagar pra estar lá, senão tem que ser aprovado. Aí a gente fez uma inscrição, chamava Rolê Feira. Vamos, né? Aí a gente foi aprovada, puta, e agora, né? E agora? E a logística? E pra fazer tudo? Sim. Assim, bem muito rápido tudo que aconteceu e a gente fazia na minha casa ainda. Entendi. E aí a gente não tinha mais pote. Ai. Aí eu fui falar com o fornecedor, ainda tinha, o mesmo fornecedor ainda até hoje, o mesmo. Que legal. E aí ele falou, então, é 30 dias pra te entregar. Nossa. Aí eu, Eu não tenho 30 dias. não tem como você, assim, me ajudar, amigo, né? Ele, então, não tem como, porque eu vou ter que faturar e tinha um pedido mínimo, né? Eu ia ter que pagar mais ainda, porque é coisa que eu não tava esperando. E aí eu falei, puta, e agora? Corre pro Mercado Livre, é a solução. Vamos ao Mercado Livre, Google, a gente pesquisando. Aí a gente conseguiu, né? Só que eu não tinha o mesmo pote que o nosso, que a gente só tinha o pequenininho. E a gente não tinha mais o pequenininho. Aí só tinha, a gente só conseguiu achar de 250, que era o maior. Fazer o quê? Vai ter que ser esse mesmo. Vamos nesse, vai no de 250, só que aí você tem que fazer outra etiqueta. Né? Porque é outro tamanho. Aí corre pra mudar tudo, pra dar tempo de imprimir as etiquetas. E aí a gente fez em casa, tudo aí, mas foi bem legal, foi a nossa primeira experiência, assim, e foi muito legal. Aí a gente começou a sentir o público, né? Aí a gente começou a ir atrás de outras feiras aqui em São Paulo, outros eventos, e acabou que no público asiático tem mais adesão, até mesmo porque conhece o miso, assim, a maioria das pessoas conhece o miso.
isso mais- que eu ia falar, porque o miso, pro japonês, ele é como se fosse, tipo, cebola e alho, né? Ele, tipo, tudo, você né? coloca em Só tudo. coloca em tudo o miso, Aham. né? Mas aí acabou que a gente conseguiu ter mais adesão no público asiático e a gente tá meio que focada, mas eu tô tentando entrar também, né, pro vegano, pra parte ocidental, porque assim, tem muita gente que hoje, pós-pandemia, a gente vê as pessoas têm muito interesse, curiosidade, Estão mais abertas. estão mais né, a abertas, né? E o miso, o que acontece? Eu sinto que ele acabou ficando um pouco em desuso, né? Eu acho que é mais por conta da nossa geração, porque até minha bachá e minha mãe, elas sempre utilizaram o miso em casa. Mas por quê? Elas faziam todo o tempero. Né? Você tem que temperar, você tem que não é só usar o miso, porque só o miso é muito forte, é muito concentrado, muito salgado. Então você tem que temperar com outras coisas também. Aí eu vejo pra mim, eu tinha preguiça de Praticidade, usar. né? Eu tinha preguiça de usar o miso em casa. Então o pote de miso ficava na geladeira, fazia aniversário e a gente no máximo fazia o misoshiro, né? Então assim, pra mim era isso. E depois com o miso carai eu comecei a pensar nisso. Eu falei, gente, é um ingrediente que Serve como base pra qualquer tudo, né? E minha família sempre utilizou e meio que eu tava deixando de usar ele. E praticamente não ia usar mais se não fosse o miso carai. E meus filhos também não iam ter mais acesso, né? Assim, ao sabor do miso. Ah, mas foi através do miso carai que eu fui descobrir que tinha muita versatilidade, assim, porque pra mim era isso. Exatamente. Não, Misoshiro. umas coisinhas, assim. Eu gosto muito dos seus vídeos porque você traz muitas ideias de como usar o miso, mas coisas no dia a dia. Tipo, vou fazer uma torrada, aí por que não colocar um misozinho, Sim, sabe? sim. Tipo, coisas do nosso dia a dia mesmo que... dá pra, né? E a gente voltar a usar. Eu tento vender essa ideia mesmo hoje. É o quê? É trazer o miso de uma forma mais prática pro dia a dia, porque senão você não usa o miso. Então, como o miso carai ele já tá pronto para uso, você pode colocar no que você quiser, na hora que você quiser. Porque eu, sinceramente, se eu não tivesse o miso ao carai, eu realmente não iria fazer o que minha mãe e minha batiã fazia. Porque você tem que ralar o gengibre, tem que cortar a cebola, tem que cortar o alho, aí você coloca não sei o que, mais não sei o que, pra temperar um porco. Sabe? Com miso carai não, você só joga lá em cima do porco, coloca lá no E forno, veio daí- fryer e veio beleza, daí a né? ideia de vocês fazerem um bastãozinho tipo de ketchup, assim, foi pra tornar mais prático. mais prático. Maravilhoso aquilo. E aí depois a gente mudou também a receita desde quando a gente começou, fizemos algumas alterações pro paladar também, que eu tinha esses feedbacks, né? Então a gente acabou alterando e a bisnaga veio pra ser uma forma mais prática, tipo um ketchup, né, mesmo. Nossa, pra uma torradinha, pegar ali só. Só ir pronto, né? Então é mais pra acabar. Você vai sentindo onde que você pode melhorar, como pode melhorar, para o produto ser mais acessível. E querendo ou não, é interessante como você, com isso, você está trazendo um costume, uma tradição, uma parte da cultura, tipo, de volta, né? Porque, realmente, na minha geração, eu comecei a pensar, falei, nossa, é verdade, minha mãe e minha avó usavam bastante. Eu já comecei a não usar muito. E aí, por eu ser casada com um brasileiro, e o meu filho não gostar de miso, também tentei introduzir em casa, aí é menos ainda. Então, realmente, né? Tipo, é um resgate que você faz, né? A gente conseguir trazer, né? Porque eu percebo que acabou caindo em desuso. Sim. E hoje você vê como que você vai usar o miso, então, né? Qual é a forma? Então, o miso carai é uma forma de você resgatar, trazer. E eu fico pensando, gente, como que eu deixei de usar o miso em casa? Por quê? Em que momento, né, que ele ficou ali na minha geladeira? Fazendo aniversário, exatamente. E ele não estraga, né? Fica lá forever, assim, na geladeira. Então... E você lembra muito da sua batiá, da sua mãe, e elas usam. Por que eu não posso? Por que eu não vou usar? Existe alguém que te inspirou durante essa jornada? Ou se você tem alguma inspiração que vem assim muito forte, você fala, nossa... Então, eu acho que como veio primeiro o miso carai, e tudo que a gente traz hoje de reflexão veio depois, e acho que só veio agregar, né? Então, eu acho que eu comecei a descobrir um outro mundo, né, depois da miso carai. E é quando a gente começa a empreender.
E aí eu comecei também, aí eu conheci a Gema, né? Conheci as meninas, o grupo de empreendedoras asiáticas. Eu falei, meu Deus, tem um outro mundo assim por trás de tudo isso. E não é só empreender. É um outro propósito. Né? Você tem um propósito, você tem, né, um motivo para você estar ali fazendo aquilo lá todo dia. E eu senti essa conexão, eu senti essa força, sabe? Você não tá sozinha. É muito engraçado isso, porque antigamente, eu acho que na época assim, dos meus pais, tinha muito aquela coisa, né, dos japoneses, um ajudar muito o outro, né? Sempre de ir na feira só comprar. O meu de Tchá era muito assim, ele ia sempre na mesma barraca, porque era o que vendia, tal coisa, enfim. Exatamente, então sempre teve muito isso. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a sentir falta disso também, porque eu também ia nos eventos, assim, que não eram asiáticos, eu não conhecia ninguém, assim, né? E aí a primeira pessoa que eu conheci foi o Guilherme e a Edna, né, da Oyako Tsukemono. E aí eu falo, é um amor, assim, por eles de verdade, isso é um carinho imenso, porque aí eu comecei a perceber que, sabe, tem uma comunidade. As pessoas podem te ajudar sem querer ter, sem nada em troca, assim, não pedindo nada em troca pra você. E aí eles começaram a ajudar a gente, não, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu falei, gente, aí eu falava pra Cláudia, né? Nossa, mas eles estão ajudando a gente. Tá certo. Assim, né? E a Cláudia, como ela não é japonesa, assim, asiática, então pra ela também é outro mundo. Assim, ela, nossa, mas como vocês se ajudam, né? Só porque é japonês, não sei, né? Vocês acabam se ajudando. E aí comecei a entrar nesse círculo, né? E aí comecei a ver que tem tudo um movimento por trás disso. E questões mesmo que, pra mim, parecem ser só minhas, assim. E aí a gente começa... Você carregou, tipo, a vida inteira sozinha, né? De repente. E de repente, né? A gente começa hoje a falar muito, né? A Jaque... Né, no programa dela das mulheres asiáticas, a gente mesmo no grupo, né, da Gema, das mães, então a gente começa a trazer questões que você fala, gente, realmente, né, tipo, a dor que ela teve é a minha mesma dor, e a gente acaba reprimindo aquilo, fica guardado, né, e a gente nem sabe o porquê, assim, né, por que eu faço assim, por que eu faço assado, mas acho que tudo que eu faço hoje que hoje, no fim, eu vi que o miso karai a gente pode usar em tudo, né? Então, e minha mãe sempre cozinhou muito. Minha mãe sempre teve também muito gosto pela cozinha, sempre gostou, igual a minha bachá. Então, acho que delas, assim, eu trago... Acho que essa questão, sabe, de querer fazer em casa... E não é aquela coisa, eu falo, minha mãe cozinhando aquele negócio, bota aqui, bota ali, não sei o que, fica maravilhoso. Não tem receita, não tem receita. No olhômetro. No olhômetro. E eu sou igual, é uma dificuldade minha também, porque a gente meio que faz correndo as coisas, né, assim, vídeo e tal, porque só eu, e aí você tem que cuidar da casa, tem os filhos, então geralmente os meus... A gente nem entrou nesse assunto de maternar, como assim? Sim. Então geralmente eu tô fazendo a janta, eu tô fazendo um vídeo pro miso karai. Sim. Né? E aí você vai colocando lá, e aí eu acho que é uma dificuldade minha também, porque as pessoas falam, mas você usou quanto? Elas querem a receita. Elas querem a receita. As gramas, quantas colheres? Ai, gente. A olho. E aí agora eu tô começando a me policiar um pouco mais, tipo, pra colocar numa colher, pra ter uma noção, né? Pesar. Porque às vezes aí a pessoa me pergunta, né, não sei, aí eu fico pensando, né, quanto tempo você deixou no forno? Falei, você vai olhando lá, né? Porque nesse meio tempo você tá cuidando da casa, dos filhos, da empresa e foi só observando. Você só vai, não queimou, continua, né? Coloca mais um pouco, acho que você experimenta, acho que tá faltando aqui um pouquinho mais de miso, vou colocar mais um pouquinho, então é uma dificuldade, mas acho que eu trago muito esse resgate, assim, da minha mãe, da minha bachá, que sempre cozinhar como uma forma de você demonstrar o amor, o afeto, sabe? Aquela coisa... Cuidar, né? De cuidar. Então, eu sempre gostei muito de fazer comida, não que eu, né, faça muito bem, mas assim, de fazer para os amigos, de reunir os amigos em casa, fazer...
a gente tá viajando, geralmente eu que cozinho, eu que acabo fazendo lá uma gororoba, né, junto o que tem na geladeira e a gente se vira. Eu que cozinhava porque eu tinha essa coisa da minha batiá e da minha mãe, de cozinhar como uma forma. Então, de vocês. Eu gosto, assim, de cozinhar. Gosto de fazer coisas diferentes, fazer coisas novas, mas também que não nada profissional. Não é minha... Eu vejo as pessoas cortando lá, tão bonitinhas as coisas. Vai lá e eu tá. Igual, Mas, pessoa igual. Mas o dia a dia com filhos, gente, quem consegue fazer tudo bonitinho? Conseguiu cortar, já tá ótimo. Ela tá fazendo uma comida gostosa? Exatamente. Então, é mais por esse lado, eu acho. Até você falou do Mulheres Asiáticas, que é o programa do Inal, né? Eu já vou fazer esse gancho, porque aí eu vou mudar um pouquinho a temática, eu vou ir para um outro lugar, porque assim, olhando o seu Insta, eu vi que, na verdade, do Missocarai, eu comecei a olhar e aí eu lembro que me chamou muita atenção o seu look pro lançamento, não sei se foi o encontro que teve. Eu falei assim, gente, tá linda, nossa, e toda uma produção e tal. Como que é a moda pra você? Como é que é o look? Eu tô mudando muito o assunto, mas é porque eu acho que é isso. Você é tudo isso, todos os lugares, tipo, não é só Missocarai, não é só advogada. E aí eu achei muito interessante, porque vocês publicaram lá no feed do Missocarai, então traz um outro olhar. Como é que foi esse processo pra você? Como é que é isso pra você? Eu acho que assim, foi um momento que eu acabei também reservando pra mim, porque eu falei, eu também quero, sabe, fazer uma coisa diferente, assim, né, porque a gente acaba no dia a dia, a gente mães, é tipo acordar, fazer um coque, né, e sair correndo pra fazer as coisas. E no fim, assim, a gente tenta lógico, a gente vai tender esse autocuidado, mas, puta, a Jaque me convidou, eu falei, gente, é uma puta oportunidade, né, não só da Missocarai, mas também pra mim, de estar lá, né, com outras mulheres asiáticas, com contato com outras pessoas, e aí acabei aproveitando a situação, né, porque a minha irmã, ela tem um acervo, que ela aluga roupa, chama Acervo Yumi Kurita, e ela faz stylish, né, hoje é isso que ela trabalha, então aí eu fui lá para o acervo dela, e aí a gente pegou uma roupa, aí você tem milhares lá de princesa, de looks, aí você experimenta, né? E aí eu provei ela me deu algumas opções, tal. Eu acabei optando aquele look, né? E aí a gente também já fazendo o cabelo e a maquiagem lá, mas eu falei assim, eu falei pra Mima, não, fazer só uma coisa básica, assim, sabe? Eu não quero nada, né? Só uma base, assim, tipo... Um rímel, né? Um lápis, que eu mal uso lápis durante o dia a dia. Então eu falei, queria passar um lápis, ficar com um olhar mais marcante, né? Aí ela... você vai fazer... Não, vamos aproveitar. Aí as meninas, não, vamos fazer a chinelada, né? Que é aquela sombra aqui, né? Aquela chinelada. E aí ela começou a falar, eu falei, você tem certeza, Mima, né? Ela, não, vai ficar linda. Eu falei, mas eu não tô acostumada a usar, né? Assim, ela, não, vamos, você vai ver. Aí ela foi e fez, assim, eu falei, nossa, gostei, Ficou né? Muito legal. Aí ela falou assim, vamos fazer um pouquinho mais forte, porque vai começar a sair, né? Então vamos fazer mais forte. Falei, tá bom, então. E aí ela foi e fez um pouquinho mais de sombra, né? Da gente também, né, fazer algo diferente. Que oportunidade que eu iria fazer uma maquiagem, uma make daquela? Ou usar um look daquele, sabe? Não, e tava muito maravilhosa. E ter um novo olhar de si, né? Do tipo, olha só, como o diferente também é muito bonito. Exatamente, que a gente pode também fazer, né? E a gente pode usar, a gente também pode se aventurar. Porque senão a gente fica no basic, assim, né? No safe. No comfort zone. No safe, né? Porque até eu falei, gente, que roupa que eu vou usar? Sim. Né? Vou usar minhas roupas, né? Mas eu falei, gente, não, outra né? produção, outro evento. Eu falei, é uma oportunidade, né? De eu também estar lá usando uma outra roupa diferente. Por que a oportunidade que eu ia usar um look daquele? Sim. Na feira não ia dar certo. Fica em casa. Então, não, né? Exatamente. E é gostoso a gente fazer isso. De vez em Né? quando, né? Da gente sair, tipo, se arrumar pra gente mesmo, sabe? Você vê que, né, a gente pode explorar e ficar bonita de um outro jeito, de um outro olhar. É legal isso. Então foi bem legal, assim, foi bem gostoso, assim, pra mim.
Assim, né? Eu senti que foi bem legal. E o pessoal também, ai, ficou muito linda, amei o look, a make, não sei o quê, ficou diferente. Porque lógico, né, gente? Você não usa aquilo lá no dia a dia. Sim, eu vi a produção, eu falei, nossa, gente, que uma mega produção e tal. E, tipo, é legal porque você tem a sua irmã, né, com você fazendo isso. Exatamente. Então, ela me ajuda sempre, né? Ela sempre me ajuda. E ela fala, ai, para de ser careta. Ai, Muito que roupa bom. de mãe. Eu falei, ai, Tatiana, eu sou mãe, você quer o quê? Que eu use o quê? Tipo, né? Não tem. Eu falei assim, eu sou mãe, tem que ficar agachada, tem que ficar levantando, subindo, descendo. Tênis Tem é que nosso melhor carregar, a amigo. blusa sobe. Como Você é vai que fazer o faz? quê? Eu falei assim, roupa de mãe mesmo, não tem jeito. Mas é legal, é legal ter inspirações assim como a sua nesse caso, tipo, pra gente mesmo, tipo, pra gente poder se produzir, pra gente também foi assim, não foi o primeiro episódio? A gente foi gravar, falou, aí, né, a gente teve a oportunidade de ser maquiada tudo, eu falei assim, gente, como que a gente tá diferente? Não é? Então é outra produção, você fala, por que não, né? Então deu outro toque. Então, Exatamente, um legal. momento pra você. Sim. É muito legal isso, né? É muito gostoso. Ah, que legal. Eu gostei também bastante, então eu falei, que venha mais oportunidades. Sim, que é só o começo. Né? Você como mãe, tem algum hábito, alguma coisa que você se permite fazer no seu dia a dia ou na rotina que você fala, não, é um momento meu, do tipo, eu preciso, saúde mental, enfim. Existe pra você esse espaço ou não? Você vai vivendo? Tipo, Hoje, acho que... mãe de dois, mãe de dois, né? Mas acho que hoje depois, no começo, que foi da Miss Socaraia, foi tudo muito tumultuado, sabe? Aquela coisa de... A gente corria sempre, tava sempre correndo. E aí, quando a gente passou o primeiro ano, e a Cláudia, a gente conversou, falou, não, calma, vamos ver, né? Vamos separar o que cada uma vai fazer, porque a gente precisa se cuidar também, né? Tem o nosso momento. Então, pra gente também fazer as coisas em casa, tudo isso. Porque eu decidi empreender pra isso também, pra eu ter meu tempo com meus filhos, sabe? Eu consegui fazer meu horário. Eu falo, eu pego eles na escola, aí a gente passa no mercado. É um momento, assim, que é tumultuado. É tumultuado, mas assim, é um momento que eu tenho com eles, né? E aí eu vejo, assim, a gente tá no carro conversando, no mercado, a gente, me pega uma abobrinha, pega uma cenoura, e ele vai, é isso, mãe, é não sei o quê, então, vamos fazer uma receita hoje, né? Ele gosta também, vamos fazer, né? Falei, vamos fazer uma coisa diferente hoje. Então, eu decidi empreender pra isso também, para ter tempo com eles e para eles, né? Só que do jeito que tava indo, era tudo muito corrida, sabe aquela coisa, tem que correr com aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer isso aqui. Eu falei, calma, vamos, né? E também no começo não tem jeito. Sim. Aí passou essa primeira fase, e aí faz um ano mais ou menos, aí eu comecei, não, eu tenho que começar a me cuidar também, né? E aí foi onde eu não descobri, mas assim, eu vi que a atividade física hoje faz muita diferença pra mim. Coisa que eu nunca imaginei que fosse ser, sabe? Eu nunca pensei que fosse essa pessoa, falar assim, eu preciso ir na academia hoje, a gente precisa ir treinar. Mas desculpa, agora não posso. Entendeu? Mas assim, é uma coisa minha hoje que eu vejo que me faz muito bem, né? E aí hoje eu me permito isso, pelo menos, ter meu momento de treino, de poder fazer. Porque também, assim, treinar sozinha, eu não treino sozinha. Então, eu tenho um grupo, né, com as meninas do prédio. E aí, a gente treina juntas. Então, também é um momento também que eu tenho. Porque, às vezes, o dia é muito solitário, né? E quando eu tô lá na academia, com as meninas, mesmo treinando, a gente dá risada. A gente conversa sobre besteira, sabe? Então, assim, é uma hora que eu tenho que o celular fica lá bem longe, né? E você meio que a gente tá fazendo os exercícios, aí tem a Ju, né, que é a nossa personal, vai passando cena, a gente vai conversando, então é o tempo que eu tenho, assim, que eu vejo que faz muita diferença. E quando eu fico tempos, assim, sem muitos dias, né, sem treinar, eu falo, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, vou dar uma corridinha, faz falta, então eu me permito pelo menos isso hoje, porque eu falo, se eu não tô bem comigo mesma, quem que vai cuidar? Eu não vou estar cuidando bem deles, né, em casa. Então eu falo, eu tenho que estar bem também comigo mesma, estar bem de saúde, né? E eu vi que fez muita diferença, assim, tudo, mobilidade, sabe? Não tem jeito, né? A gente disposição. Você fala, eu nunca imaginei que eu fosse, sei lá, treinar de manhã
e depois ser o pique pro dia. Mas quando eu não treino, eu não tenho esse pique. Sim. É o contrário, É, né? Impressionante. Entendeu? Então acho que fez muita diferença pra mim. Uma coisa que eu ainda achei que hoje o momento faz sentido pra mim, assim, tô aceitando. Tô aceitando, pra tá bem, assim. Pra finalizar, a gente podia fazer tipo um bate-bola rapidinho, assim, só pra gente perguntar curiosidades assim, dia a dia. Onde você nasceu? São Paulo. Capital mesmo. Capital, capital, sou de São Paulo. Um hobby. Hoje eu posso dizer que pode ser o treino, né? Assim, é um hobby, uma coisa assim que eu gosto, eu trago isso com uma forma positiva, né? E uma coisa pra fazer diferente também. Tem algum livro, alguma série, filme que você indica? Meu marido fala, você é meio doida, tenho medo de Jura? você. Não, mas é porque eu gosto de true crime. Eu gosto muito de true crime, assim, eu sou bem... Não, mas é muito popular, tem um grande público Então, pra eu isso. descobri que eu não estou sozinha também, né, nisso. Então, assim, eu escuto vários podcasts. No carro, é uma coisa que eu fico escutando toda hora. Que legal. São esses episódios, podcasts relacionados a true crime mesmo. E tudo Netflix também, esses casos... Investigações. Eu sou muito fissurada, assim, umas coisas bem, sabe? Eu sempre assisto. Eu não tenho, como é que fala? Eu tô jantando, eu tô assistindo, sabe? Sei. Meu Deus do céu, Como você como você consegue consegue? Assim, tem estômago pra isso? Eu não sei, mas é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu gosto muito, todos, eu já assisto, logo que lança, eu assisto todos, assim. Interessante. Eu gosto bastante. E um lugar? Um lugar? Acho que a praia. Gostoso. Eu acho que energias. repor as energias. Eu tenho também... A gente vai sempre na praia, né? Que a gente tem um apartamento. E desde a época desde quando eu sempre fui... Que, sei lá, tinha 2, 3 anos, né? E foi o meu tchan que comprou lá esse apartamento na praia. E tá lá até hoje, né? Que legal. Então, assim, é muito legal. Hoje a gente leva meus filhos pra lá. Eles devem amar, né? Então, é uma lembrança muito boa, assim, pra mim também é um lugar que é gostoso, sabe, é seguro, a gente se sente bem. E na pandemia a gente ficou lá também morando mesmo, logo que estourou a pandemia a gente falou, vamos pra praia. Eu tava com o Felipe, meu primeiro filho, a gente não sabia o que tava acontecendo e a gente foi pra praia, então a gente ficou lá acho que uns 3 meses morando e aí a gente ficou lá com ele. E tava super tranquilo, assim, lá. A gente ainda conseguia, descer do prédio. A gente conseguia andar na rua, né? Tinha uma área verde, a gente conseguia ir pra lá. Então, assim, hoje ainda é um refúgio nosso mesmo também. Sempre foi o meu, de ir pra lá, de estar lá. Porque em frente ao mar, você tem aquele barulho, sabe? E aí você entrar no mar, faz, nossa... dá uma limpeza e é muito gostoso. Então, acho que a praia é um lugar, assim, que hoje, sempre que dá, eu dou uma fugidinha pra ir pra lá. Que eu consigo, eu vou, sim. E uma comida? Uma comida? Eu não vou falar misocarai, né? Mas... não vou falar misocarai. Mas uma comida que eu sou, assim, apaixonada, eu comeria toda hora, assim, seria macarrão. Sim. Sou apaixonada por macarrão, amo macarrão. Se eu pudesse comer Todos os dias. só macarrão. Amo macarrão. Ai, que gostoso. Acho que é Qualquer tipo. Qualquer tipo de massa, assim, massa fresca, amo, tudo assim relacionado, sabe? A massa, macarrão. Eu gosto muito, os molhos, né, também, então eu gosto bastante de macarrão. Se eu pudesse, só comeria macarrão. Muito bom. Obrigada por esse bate-papo, por você estar aqui, por você dividir muito dessa trajetória aqui com a gente. Eu que agradeço, muito especial. meninas. Pra mim também foi muito legal, muito bacana. Obrigada. E a gente agradece também a presença de vocês por estarem acompanhando a gente. Acompanhe nossas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo, não só nosso, mas também da Thaís, do Misocarai. E aí vocês também, a gente pede para vocês compartilharem aí com amigos e família todo esse conteúdo, essa partilha que a gente fez aqui. Até a próxima. Beijos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.